que eu tive um burnout, então assim, eu não sei nem por onde eu vou começar. Todo mundo é muito burro nesse livro e nada a ver, é a triste realidade do jovem brasileiro. Oi, gente, apareci aqui, né? Depois de 30 dias sumido. Eu acho que foi, tá? Eu acho que batemos recordes de sumiço nesse canal. Não era minha intenção bater recorde de sumiço, entendeu? Isso estava me deixando muito triste. Inclusive, eu apareci aqui meio de supetão. Do jeito que eu sempre gosto de fazer, né? Aquele jeitinho mais improvisado. Não tô com cenário nem nada, então só fiz uma iluminação diferente. E eu sumi por tanto tempo, gente, que eu troquei até a armação do óculos e cortei o cabelo. Então eu tô com um novo visual, tô com uma nova skin. E vocês aqui no YouTube ainda não estavam sabendo disso. Dito isso, só sabe que eu cortei o cabelo e tá me acompanhando um pouco mais, assim, em tempo real, quem me segue nas outras redes sociais. Então, assim, faça o favor de me seguir em outras redes sociais. Vamos estar engajando as outras contas também? Cara, eu acho que esse vídeo aqui não vai ter nenhum tema tão fixo, vai ser meio que um apanhadão do meu mês de abril. Muitas coisas aconteceram, muitas leituras rolaram, muitas novidades chegaram aqui na minha vida que eu preciso atualizar vocês. Então, assim, eu não sei nem por onde eu vou começar. Não sei nem o que eu falo primeiro. Quem sabe, vamos falar dos livros primeiros? Vamos falar dos livros do mês. Em abril, eu tive o livro A Cabeça do Santo, que tá inclusive bem alta agora, como o livro sorteado do mês do Clube do Livro. Eu terminei de ler ele logo no começo do mês, e nosso encontro ia ser no meio do mês, só que eu infelizmente não pude participar do encontro, mas eu li o livro inteiro e eu gostei tanto que eu fiz um post no Instagram, vou deixar aqui na descrição o link se vocês quiserem ver. Eu gostei muito do livro, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, porque eu fui sem pretensão nenhuma, porque eu não conhecia, eu simplesmente nunca tinha ouvido falar. A gente escolheu ele no outro encontro. Eu tive, ou seja, cara, nem sei que mês que foi. Eu nunca tinha ouvido falar até então desse livro. Eu não tinha ouvido falar da Socorro Esse Olho. Então, assim, meus grandes, infelizmente, porque... Como assim, gente? Eu nunca tinha ouvido falar. Chato, né? Mas é a realidade, cara. É a triste realidade do jovem brasileiro que não lê muito, não tem muito conteúdo, né, disso nas redes sociais. E os livros mais famosos que a gente tem sempre são o quê? Os de fora, né? Principalmente dos Estados Unidos, né, gente? Acho que a grande maioria. Eu não me excluo dessa equação, não. Eu tô dentre esses que leem realmente mais livros internacionais do que nacionais. Mas fiquei muito feliz por ter tido esse livro no clube. Cara, eu sinto que, inclusive, todo livro nacional que eu leio é mais profundo ou usa palavras... Eu não diria nem rebuscadas, porque ia ficar até feio pra mim falar que o livro A Cabeça do Santo tem palavras rebuscadas, porque não tem, né? Tipo, vocabulário normal, assim. Mas eu acho que a nossa linguagem já tá tão perdida, assim, tão esquecida no dia a dia. A gente não tem mais contato igual tinha antigamente. Não tem mais aquele vínculo tanto com a língua, assim. O contato que a gente tem é sempre fofoca, notícia, reels, sabe? Então, não aprofunda a língua de nenhum jeito. E aí, o mínimo de aprofundamento, o mínimo de formalidade, ou enfim, um livro escrito em português corretamente, que inclusive tem uma linguagem habitual, assim, do cotidiano, porque tem diálogos normais com pessoas, né, no livro A Cabeça do Santo. Não é culta, não é nada do tipo, né? As pessoas são simples, né? Os personagens, então... Nem é tudo isso, mas eu já sinto uma diferença enorme de ler quando eu pego um livro traduzido do inglês, porque um livro traduzido do inglês em português normalmente tem essa linguagem que a gente já tá acostumada, de reels, de internet, de stories, sabe, de redes sociais. Então sim, eu sinto uma grande diferença e eu acho isso muito importante de comentar, porque é isso, eu sinto que a gente tá até perdendo mesmo a língua portuguesa, assim, do nosso cotidiano, sabe? Mudou muito, né? Não tô dizendo que a linguagem popular é uma coisa errada, ou que, nossa, que coisa mais feia falar desse jeito. Não, não existe isso, mas... E ter contato com outros modos de falar, sabe? E se desafiar um pouco também enquanto lê, porque... Apesar desse livro não ser exatamente uma leitura tão rebuscada, me despertou vontade de ler outras coisas, né, nacionais, inclusive clássicos literários nacionais que eu não li, ou então li há muito tempo e nem me lembro mais, eu não tinha maturidade suficiente de entender, ou vontade suficiente de me aprofundar naquilo e realmente ir atrás, sabe? Eu gostei muito dessa leitura, foi uma leitura muito levinha,
É um livro que você consegue terminar rapidinho. Eu não lembro, acho que não tem nem 200 páginas. É bem tranquilo. Você se sente realmente num ambiente brasileiro, que é uma coisa que eu não tô habituada a ler, né? Eu sempre tô em outros lugares que não são comuns à minha visão aqui. Então, paisagens que eu não reconheço, clima que eu não reconheço, comidas que não tá na minha rotina, não estão na minha rotina. Então, assim, esse livro traz muito essa sensação de casa, né, de lar, e é uma reflexão muito legal, cara. Vou dar um breve resumo para quem nunca viu nada sobre, mas basicamente temos o personagem principal que vai em encontro do seu pai em outra cidade, depois da mãe dele ter falecido. Quando ele chega lá e é recepcionado pela avó, na verdade ele não é recepcionado pela avó, ela meio que não permite que ele entre na casa dela e ele tem que arranjar algum lugar para ficar. E ele arranja uma cabeça de santo caída de uma antiga escultura e eles nunca foi removida dali, também nunca foi colocada no lugar que ela deveria, e sempre ficou ali como um ponto meio perdido ali da cidade. Então ele conseguia entrar lá dentro, se proteger da chuva, do sol e usou aquilo ali para dormir, e dele encontrou um outro menino nessa cabeça de santo. E daí eles começam uma relação ali, e é muito legal ver isso se desenvolvendo e ver para onde que isso vai, porque daí no meio dessa relação ele percebe que consegue ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio, né? Porque era a cabeça de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? Pra quem não sabe, ou enfim, não é da religião católica, não tem conhecimento disso, é meio que nomeado o santo casamenteiro. Então, assim, ele ouvia as preces das mulheres solteiras pedindo para arranjarem parceiros enquanto ele estava na cabeça de Santo Antônio, e daí eles fizeram ali uma maracutaia com isso, entendeu? E daí você vê esse desenrolar. E aí no meio disso tem outros dramas, tem outras situações divertidas, tem, né, percalços da vida ali, filosofias que você vai achar legal, que você vai querer grifar no seu livro ou no seu Kindle. Não quero dar mais spoilers, porque é isso, eu quero que vocês leiam, quero que instigue a curiosidade mesmo de vocês. Não é uma resenha, né? Isso daqui não é uma resenha, antes que falem que porque é muito raso, que realmente não é uma resenha não, tá? Tô falando bem por cima. E eu também não fiz uma resenha no meu Instagram. Eu só quis compartilhar mesmo, porque achei uma leitura válida e como tá bem alta, né? Aproveitar isso. Inclusive ela tá disponível gratuitamente no Mac Livros, no site ou no aplicativo, não lembro agora, acho que quando eu vi ainda era só site, agora já tem aplicativo. Você pode alugar lá, né, temporariamente e ler de graça. E é só você usar seu cadastro do Gov e entrar. Então, fica a dica aí. Outra leitura que eu fiz nada a ver com a cabeça do santo, que daí já entra naquela questão de internacionais, né, livros importados. E também, assim, muito falado, muito hypado, que foi Verity. Eu li Verity da Colleen Hoover. E, caraca, velho, eu devorei esse livro. Foi uma leitura muito rápida, porque eu tava muito curiosa pra saber o que tava acontecendo. E aí calhou de eu pegar um final de semana e não parar, engatar a leitura ali, não parar e terminar o livro. E gerou debates, inclusive, porque eu tava na casa do meu namorado, e daí eu terminei o livro incrédula e eu li a versão que tem o capítulo extra. Então fiquei mais incrédula ainda, né? Gente, às vezes eu acho que não precisa do capítulo extra, porque, assim, eu não sabia que era um capítulo extra, porque eu não prestei atenção. Eu baixei o livro, eu não vi que tava escrito que era um capítulo extra, né? Que foi escrito depois. Eu tinha entendido que era só um epílogo lá, especial, sei lá. E daí eu fui ler, e daí depois conversando com outras pessoas eu vi que o final que eu sabia, que eu tava sabendo, as pessoas não estavam sabendo, né? Que leram há mais tempo atrás do que eu. E que foi escrito depois. Eu fiquei mais em choque ainda, porque assim, o final que elas sabiam. Falei, gente, já tem mais coisa depois disso. Vocês estão desatualizadas. Gerou um debate porque meu namorado achou que todo mundo é muito burro nesse livro. E realmente, cara, a protagonista é uma tonhona que não tem o que fazer. Também escrevi um post no Instagram sobre esse livro, então se vocês não viram, estão perdendo. Eu achei a protagonista uma tonhona também.
Porque tudo que aconteceu ali podia ter sido facilmente evitado numa conversa normal. Cara, todo mundo ficava supondo coisas o tempo todo, sem ninguém atrás de nada, e daí quando iam atrás, já iam atrás assim, com a ação, assim, né? Já chegava com os dois pés. Caraca, não tem uma conversa, não tem nada. E eu sei que isso é justamente pra, né, ter o enredo do livro, mas eu achei que ficou uma cara bem de filme, né? Um livro bem roteiro de filme. Inclusive vai virar filme. Spoiler, vai virar filme. Acho que é a Anne Hathaway, né, que vai ser a Vert. Eu gostei. Eu recomendaria para as pessoas lerem, mas sim, cara. Eu nunca tinha pegado spoiler dele e eu já tava desconfiando de algumas coisas. No começo eu tava muito gag com as coisas da Verity. E daí no final eu fiquei, peraí, entendi. E daí aquele capítulo quebrou minhas pernas. Quebrou totalmente minhas pernas. Porque daí o personagem que não era começou a ser. Então, assim, às vezes eu acho que o capítulo extra realmente é desnecessário, né? Porque o final original ficaria mais legal mesmo, sabe? Achei que em aberta, assim, ficaria mais interessante. Na minha leitura atual tá sendo junto com uma amiga. A gente tá lendo no Kindle, né? Porque é de grátis pela Amazon Prime. Eu descobri o livro pesquisando assim na Amazon Prime. Esse aqui, ó. Dá pra ler? Como Sobreviver a um Filme de Terror, da Scarlett Dunmore. E aí eu descobri que tava de graça no Prime, baixei, e daí ela foi em casa um dia, eu falei, vamos ler um livro juntas? E daí ela ficou olhando ali a minha biblioteca, e daí a gente pesquisou um pouco, e aí a gente se interessou por esse livro, pela sinopse dele. Não sei se vocês já conhecem, porque eu vi alguns vídeos dele no BookTok. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito. A nota dele acho que é 4 na Amazon, no Scooby. Não é muito alta, mas também não é baixa de terrível. Ó, a entusiasta de filmes de terror, Charlie, eu não sei se é assim que fala, mas eu leio assim, está determinada a se manter discreta ao ser matriculada em um internato para meninas em uma ilha remota. Isto é, até que alguém comece a matar as alunas da turma do último ano. De elaboradas táticas de intimidação a cabeças decepadas em geladeiras, num piscar de olhos, Charlie está no centro de um filme de terror adolescente. E essa não é a única coisa alarmante que está acontecendo. Ela agora vê os fantasmas? Assombrada por suas colegas mortas e com todos começando a suspeitar dela, Charlie decide fazer algo a respeito. Ela e sua única melhor amiga, Olive, vão resolver os assassinatos e descobrir quem está matando a turma antes da formatura. Charlie só precisa que aqueles fantasmas irritantes calem a boca e lhe deem uma mão. Um romance young adult em ritmo acelerado sobre duas amigas tentando sobreviver ao último ano, literalmente. Perfeito para as fãs de Rua do Medo, O Clube da Meia-Noite e da franquia Pânico. Pontos que eu tô achando interessante, porque eu tô um pouco pra frente de 50%, acho que eu devo estar em 60%, na verdade. 58%, sei lá. Tô em 58% do livro. Que eu achei interessante até agora é que tem muitas referências. E eu adoro coisas que têm referências de outras coisas. Eu amo quando eu leio e vejo que eu já vi isso em algum lugar, que eu já ouvi isso em algum lugar. Mas elas falam muito, mencionam mesmo muitas séries, filmes de terror principalmente, né? E filmes de terror antigo. E é bem legal. E a trama se passa meio que em volta de referências, porque como fala no começo aqui da sinopse, ela é entusiasta de filmes de terror. Então sempre tem muitas menções de filmes de terror. E não é uma coisa que eu assista, não é uma coisa que eu consuma, porque eu já falei aqui, eu sou muito cagona. Eu tenho muito medo. Mas esses filmes mais antigos de terror, meio que eu já sei tudo, né? Já sei as histórias, já sei os personagens, o que acontece. E alguns dos muitos filmes que ela fala eu já assisti, sim. Teve vários filmes que eu já assisti, séries também que eu já assisti. Tem séries atuais também. E eu adoro quando tem isso, cara, nos livros. Eu adoro porque daí eu consigo me identificar melhor, assim, também. Identificar o personagem, consigo assimilar melhor as histórias. E eu gosto. Gosto porque daí já saio com outras indicações de coisas, né? Outros interesses ali, querendo pesquisar mais coisa. Então, ponto positivo desse livro. Outra coisa é que sim, ele prende muito, ele é viciante. Eu comecei a ler ele essa semana. Hoje é sábado. Eu li, sei lá, 30% em um dia, que nem era pra eu ler tudo isso. Aí eu li mais 30% hoje, entendeu? A minha amiga também, ela leu basicamente o livro inteiro em 2 dias. E ela surtou, cara. Ela foi me mandando as mensagens surtando, sem me dar spoilers, óbvio. Toda hora ela gag, toda hora ela falava, não é possível. Não acredito que isso aconteceu.
Meu Deus, achava que era isso. Ai, meu Deus, sabe? E daí foi muito engraçado ver as reações dela. Me deu mais vontade de ler ainda. Então, assim, recomendo vocês também que não estão acostumados tanto a ler. Faz isso, chama uma amiga. Escolha uma leitura de vocês, assim, que, né, que tenha o interesse das duas ali, ou que chama a atenção de vocês duas. E comecem a ler e compartilhar esses momentos, cara. Porque é muito bom. Uma vai puxando a outra, uma vai instigando a outra a ler, e aí foi muito legal. Só que tem a parte 2 do livro. Aí quando a gente pegou o livro pra ler, a gente não sabia que tinha parte 2. Agora que ela terminou, ela falou, cara, entendi porque que tem parte 2. Então, assim, provavelmente a gente vai ter que ir atrás dessa continuação. Só que essa continuação não é de graça na Prime. Então talvez a gente espere um pouquinho. E também somos jovens estudantes sem nome. E sim, ainda estou lendo. Oh, meu Deus, essa leitura vai demorar, tá? Acho que até o final do ano, assim, vai ter que estar sendo, porque tá duro, tá difícil. Eu tô lendo ainda Corte de Neve e Fúria. Isso. Segundo livro, né, de Akotar, que é o Akomaf? Não sei. Ah, essas siglas. Eu não sei, tem que pensar no título em inglês, né? Mas eu não lembro agora assim de cabeça, então não vou falar nada. É o Corte de Neve e Fúrias, o livro antigo que tem a capa rosa e laranja degradê. Bem bonita, inclusive. Acho que é a capa mais bonita de todos. Eu não tô nem em 50% desse, tá? Não sei nem se eu tô em 30%. Acho que eu li um quarto do livro. E eu tô sentindo ele melhor do que o primeiro. Porque, assim, apesar de ter lido só um quarto do livro, isso já equivale a, sei lá, 150 páginas, 180 páginas. É bastante coisa, né? Que é um livro bem grande, acho que tem umas 700 páginas. Então, assim, o começo sempre demora um pouco mais. Daí, como é um livro bem grande, um livro de fantasia... Gente, é isso, aquela fatídica hora que você pega o livro que você quer ler, você olha pra ele e pensa, vou ter que passar pelo começo. E esse começo é duro, cara. É duro. Esse livro é muito grande, então o começo também é muito grande. Mas eu tô gostando mais. Chegou a turma do Ryzen. Ai, gente, desculpa, mas isso não é spoiler. Que esse livro aqui já... Eu acho que já é domínio público já, cara. Todo mundo fala muito dele. Mas vai chegar a trupe do Ryzen. Você vai conhecer outros personagens. Olha só, não é muito spoiler, tá? E aí eu acho que agora que eles apareceram, que vai começar a movimentar realmente a história. E assim... eu já falei pra vocês, acho que em outro vídeo, eu nunca fui fã do Tamlin. E eu continuo detestando ele. Eu não gostava dele no primeiro livro, e eu achei o romance dele com a Feyre no primeiro livro uma coisa muito rápida. Fast burn, não foi nada slow burn da parte deles. Foi muito fast burn. E eu não gostei, eu não gosto disso. Gente, eu tô acostumada a ver o que doraminhas, entendeu? Eu tô gostando aqui de animes fofinhos. E quando eu vou ler o livro, eu não quero que, assim, logo no começo tudo já aconteça. Porque eu sei que daí, se logo no começo tudo já acontece, no final não vai mais, entendeu? Vai dar tudo errado. E é isso aí que tá acontecendo, tá dando tudo errado. Então, assim, nunca gostei deles. Pelo menos isso não foi uma decepção pra mim. E eu já sei que ela vai ficar com o Ryzen em algum momento, porque todo mundo sabe que é a Feyre e o Ryzen. Então, não é spoiler. Eu sinto muito se você acha que isso aqui é spoiler, mas não é spoiler, todo mundo sabe disso. Então, eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. E eu só não esperava que já fosse assim logo no segundo livro, né? Mas o segundo livro é tão grande, gente, realmente tem que ter alguma trama, né? Tem que ter alguma história, porque tem muita coisa, velho. Tem muita coisa acontecendo. Eu quero saber o que vai desenrolar. Mas agora com novos personagens, com certeza vai ter muitas outras tramas secundárias também desenrolando. O que vai ser legal, vai movimentar o livro. Eu, sinceramente, não senti que me prendeu tanto. E sempre falam pra mim que o segundo é muito melhor que o primeiro. O primeiro eu li, também não me prendeu tanto assim, não li tão rápido, mas eu obviamente terminei ele bem mais rápido porque ele é curto. E esse daqui eu vou demorar, com toda certeza. Mas eu acho que de todos ele é o maior. Espero que sim, né? Então, se eu passar por ele, daí os outros eu vou conseguir. Eu vou terminar, entendeu? Isso eu sei, eu vou terminar. A série toda. Mas, por exemplo, talvez eu já não queira mais ler Trono de Vidro. Porque Trono de Vidro tem muito mais livros muito maiores. Então, assim, já não sei se eu tenho essa paciência mais. Eu tô muito ansiosa pra ler Alchemize. Eu tô muito ansiosa pra ler R.F. Kuang. Alchemize aparece muito pra mim no BookTok. E R.F. Kuang, quem fala muito dela é a Captured Reads, né? Já apareceram outras pessoas fazendo resenha e tal, mas do jeito que a Captured Reads ninguém aparece. Então, assim, quem me convenceu foi ela mesma. Então, eu tô muito ansiosa pra ler esses livros. Eu vou comprar eles em algum momento, que eu quero ter eles físicos, eu não quero ter Kindle. Ai, gente, eu vou abrir com vocês. Ai, peraí.
Eu comprei 2 livros na promoção que não tem nada a ver, inclusive, com esses que eu tô falando pra vocês. Só que eu queria muito comprar livro físico, fazia muito tempo que eu não comprava livro físico, não tinha mais essa sensação de chegar um pacote e eu abrir. E aí eu quis até filmar pra vocês, chegou ontem, eu não abri, só pra filmar hoje pra vocês. Ai. Não eram títulos que eu tava super querendo, mas é o estilo de livro que eu tava super querendo, entendeu? Eu peguei a duologia de A Inconveniente Loja de Conveniência. Eu tava muito afim de ler algum livro coreano que tinha essa estética aqui, que tem vários que tem essa estética, né? Que é a livraria tal, a cafeteria tal. Aí eu peguei da loja de conveniência. Best-seller na Coreia do Sul. Então, ó, série best-seller na Coreia do Sul com mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos. 2 romances sobre segundas chances e sobre como a solução de problemas aparentemente insolúveis pode estar mais perto do que se imagina. Então, assim, eu gostei da premissa. Eles são petitiquinhos também, ó. Esse daqui é tamanho do meu dedo. Esse aqui é um pouquinho maior. Vou abrir com vocês, peraí. É muito embalagem, cara. Vou tirar a embalagem. E daí ele vem aqui com as casezinhas segurando os dois. Vou tirar. E daí vem os outros dois livros também embalados. Olha as capas, gente. Que gracinha. Kim Ho-young escreveu. Ai, olha as comidinhas. Que coisa mais linda. Onigiri, aqui tem um negocinho de milho, um coletinho, uma bebidinha, um lamen com um soju e alguma coisa que eu não sei o que é, os chocolates, e aqui, ai, tem um brilhinho na capa agora que eu vi! Que coisa mais preciosa, esse também tem. E atrás tem outras comidinhas. Tem aquele negócio de espantar mosquito, que eu esqueci o nome, caixa registrador. Um lamen, aqueles sanduíches que eu sempre tenho vontade de experimentar, salgadinho de peixinho com soju, café gelado e chazinho. Ai, cara, Cara, eu tenho certeza que eu vou amar a estética. Eu tenho certeza que eu vou amar. E eu tenho certeza que se eu vou amar, minha mãe vai amar mais ainda. Quem me apresentou ao mundo dos doramas foi ela, a diva Tia Mimi. Ai, cara, os brilhinhos na capa, vocês estão vendo? Olha. Que lindinho, gente. Deixa eu ler aqui a premissa pra vocês. A loja de conveniência da franquia Always em Cheongpadong, não sei se é assim que fala, bairro central de Seul, é pequena e aconchegante. Um dia, um homem que achava que já tinha perdido tudo, sente os ventos da mudança soprando na direção desse estabelecimento. Ali, ele surpreende a todos e desperta o melhor das pessoas. E aqui tem alguns comentários. A relação realista e encorajadora de Doc-go, que é o nome do protagonista, com os clientes da loja que têm seus problemas e aspirações tão bem resolvidos com o passar das páginas. Conquista o coração de todos. Uma história emocionante sobre solidariedade e o processo de cura. Legal, gente. Acho que é diferente das coisas que eu já li. E a sequência. A loja de conveniência da franquia Always em Cheongpadong está sempre de portas abertas e, embora tenha fama de inconveniente, continua aconchegante e receptiva, conquistando todos com suas peculiaridades. Um lugar onde os corações se unem, as histórias se entrelaçam e as lágrimas e os risos explodem. Olha que coisa mais preciosa, que coisa mais fofa. Eu não sirvo pra fazer SMR e unboxing de blogueira. Sabe aqueles unboxing de blogueira? Pegaram a referência? Gente do céu, 10-0 para o livro. Tira o cheiro daí, porque eu senti. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu queria deixar as capas assim, ó. Gente, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Eu posso vir aqui falar pra vocês também um pouco do motivo do meu sumiço? Porque eu tive um burnout. Agora eu vou pegar esse microfone e vou falar aqui com vocês. Gente, realmente, se você pegar todas as tarefas do mundo,
você acaba com burnout, cara. Você acha que dá conta de tudo e vai pegando todas as coisas? Cara, eu tô nesse meio agora de mídias sociais, né? E eu sempre gostei disso, já falei pra vocês, sempre gostei disso, sempre gostei de canal no YouTube, de vídeos, de fotos, sempre tentei esse tipo de coisa, só que daí eu tentei mais forte, e aí eu tentei tanto, gente, que isso me levou já a algum lugar, vocês acreditam? Que esse canal aqui, que não tem ainda nem 100 seguidores, mas assim, 90 pessoas já é muita coisa. Imagina 90 pessoas te seguindo. Enfim, né, esse canal aqui, gente, já me levou a fazer o quê? Entrar numa iniciação científica na faculdade. Olha só que legal. Eu tô no meu 3º semestre de nutrição e eu tava procurando iniciação científica, gente, porque eu sempre gostei, na verdade, dessa área acadêmica. Eu já fiz uma iniciação científica quando eu tava no ensino médio e eu já sabia que desde que eu entrasse, né, desde que eu entrei na faculdade que eu ia querer fazer iniciação em algum momento. E no primeiro ano não deu muito certo, porque eu não morava na cidade que eu estudava, então esse negócio de ficar indo e voltando e de ficar, por exemplo, muito tempo lá na faculdade sem fazer nada pra ter os horários da reunião disponíveis, não rolava pra mim, era muito chato, não compensava. Só que esse ano eu me mudei pra lá e ficou bem mais fácil de participar de qualquer coisa e eu me propus, falei, já que eu tô aqui, já que eu me mudei, chegou a hora de eu me enfiar nas coisas, né, que eu sempre quis. Então, eu tentei entrar em ligas, eu até passei, só que daí veio essa IC aí, eu tive que priorizar o que eu mais queria, o que mais fazia sentido pra mim. E foi isso, né? Por que o canal no YouTube tem a ver com isso? Porque a minha área, né, de estudos é a área da saúde, então, assim, biológicas, né? E os laboratórios, portanto, os laboratórios da faculdade também rondam em torno dessa área. E eu não queria trabalhar com animais, né, teste em animais e coisas assim, porque eu realmente não gosto, não tenho afinidade com esse tipo de coisa, eu não gosto, eu sou muito sentimental, sou muito... Enfim, não gosto. Não vou me prolongar muito, não gosto e não queria, então eu não mandei mensagem para laboratórios que eu sabia que tinham isso, só que mandei para outros laboratórios que não tinha nada a ver com isso, e não deu muito certo a princípio, não é que não deu certo, eu precisava ter mais tempo de aula e mais conhecimento de algumas outras coisas, então ia ser adiado, e daí eu fui procurar outras ligas. Só que aí no meio do processo seletivo da liga, a minha amiga Laís, minha queriducha amiga Laís, né, minha BFF da faculdade, que está no laboratório, que trabalha com ratinhos, né, com camundonguinhos, ouviu o professor lá falando, comentando lá com o pessoal do laboratório que estava precisando de alguém para cuidar, né, de um aluno de C, para cuidar dos canais do YouTube, do laboratório, do Instagram e tudo mais. Enfim, que ele estava procurando alguém rápido para se inscrever para a PIBIC, porque a PIBIC vai vai encerrar o prazo de inscrição dia 13 de maio agora. Ela fez minha propaganda pra ele, né? Ela falou, eu tenho uma amiga, ela que tem um canal no YouTube, se você quiser ver aqui, ó, essa daqui, ó. Ela tem afinidade já com essas coisas, sabe? Eu posso falar com ela. Ele, ótimo, fala com ela sim, fala pra ela me mandar um e-mail. E daí, gente, eu vou entrar no laboratório basicamente como uma media girl. Então, assim, não tem muito a ver com a minha área do conhecimento, que é nutrição. O que eu vou fazer em si, né? Que vai ser cuidar do YouTube, do Instagram e editar vídeo, animação, esse tipo de coisa. Porém, obviamente, os assuntos giram em torno da minha área, né? Então, os canais no YouTube têm a ver com bioquímica ou tem a ver com os procedimentos e pesquisas do laboratório. E aí o Instagram também, né? Vai ser uma coisa de rotina de laboratório, explicação de termos, de procedimento, das máquinas e tudo mais. Então, vou sim aprender muito com SC, e se Deus quiser, eu vou conseguir uma bolsa de estudos. Que daí a bolsa vai ajudar muito, vai ajudar em várias coisas, né? Obviamente pessoais, mas também, quem sabe, aqui no canal no YouTube, para investir mais alguma coisa que melhore a qualidade dos vídeos para vocês, ou então invista mais nos meus livros, nas minhas leituras, e consiga vir aqui falar mais disso com vocês. E enfim, melhorando aos poucos, né? Eu fiquei muito feliz e aí ocupou um pouco aí mais meu tempo. Esse mês de abril começaram também minhas provas, e como vocês sabem, eu acho, ou como vocês não sabem, eu ajudo minha prima também com edição de vídeo, então acaba tomando um tempo.
e meio que juntou muitas coisas e eu fiquei off daqui. Mas eu não quero que isso se torne uma rotina, porque também o meu objetivo desde o começo desse ano era ter esse canal e manter esse canal ativo, enfim, o máximo que eu pudesse, obviamente sendo realista, mas é isso. Estou dando o meu melhor, estou tentando, vou me organizar e fazer o que der, o que for possível, para postar mais regularmente aqui, não deixar mais isso de um mês sem postar acontecer de novo. Então, peço a compreensão de vocês, não esqueçam de mim, entendeu? Podem me cobrar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo com atualizações e falações de livro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram mesmo, se esse vídeo te cativou de alguma forma, se inscreve então, porque aí vai vir mais vídeos desse tipo, tá bom? Você não vai perder nada. Beijos!